Olá, mulheres amadas do Pai, mulheres guerreiras, mulheres vitoriosas em Cristo Jesus, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso devocional da tarde, continuando aí com o nosso estudo. Ontem iniciamos, um novo estudo da nossa quarta mulher mar da Bíblia. Vimos a primeira, que foi a Mical, e hoje nós vamos estar continuando vendo aí a quarta, que está no top, no quarto top, da mulher mar da Bíblia, que é Dalila. Começamos ontem tendo aí uma introdução, de onde está vindo a Dalila, a Dalila, maneira que ela tinha a facilidade de envolver ali, Então ontem nós tivemos aí uma ampla introdução de Dalila, quem é Dalila, de onde ela estava vindo, e que ela não era da Judéia, não era do povo de Israel. Então hoje nós vamos estar continuando com o nosso estudo. Para você que chega agora e não me conhece, eu sou a missionária Márcia Gomes. Sejam muito bem-vindas aqui no meu canal Mulheres Sanadas para Sanar, aprendendo a ser guiadas por Deus, porque todos os dias Deus está nos ensinando algo. Todos os dias nós estamos aprendendo algo da parte do Senhor. E eu estou falando diretamente daqui de Equador, e este horário aqui é 4:30 da tarde, e aí no Brasil é 7:30, porque são 2 horas de diferença. E eu estou muito feliz, muito contente de poder estar aqui nesta tarde compartilhando com vocês este devocional da tarde. E antes de estarmos vendo aí, trazendo o nosso tema que vamos estar vendo nesta tarde, aqui ainda é tarde, aí no Brasil já é noite. Então, eu quero agradecer a você, amada, agradecer por você estar abrindo a porta aí da sua casa para me receber e receber a palavra do Senhor. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Muito obrigado mesmo por você estar abrindo a porta da sua casa. Obrigado por você neste exato momento já estar compartilhando. Eu estou feliz porque assim que vai entrando o devocional, que você vê que entrou o devocional, porque você ativou o sininho da notificação. Então toda vez que eu postar um vídeo aqui do nosso devocional, que é todos os dias, de segunda a segunda, eu estou aqui trazendo o nosso devocional. Você está sendo notificada e neste exato momento você está compartilhando para 2, 3, 4, 5 pessoas, e por isso o nosso canal está crescendo. Por isso que este canal Mulheres Sanadas para Sanar está crescendo, e eu quero agradecer a você. Sim, minha amada, glória a Deus, aleluia. Então vamos, eu espero que vocês já pegaram a Bíblia. Já pegaram a Bíblia aí? Pegam as suas Bíblias. A Bíblia, o caderno, a caneta, porque hoje, amadas, eu estava estudando, porque antes de estarmos passando para você, eu estou passando para vocês, eu estudo e é muito amplo hoje. Como eu falei para vocês, que primeiro nós temos que falar também de Sansão, Porque se não fosse Sansão, se não fosse a história de Sansão, se não fosse Sansão, não teria Dalila, Tudo passa aí por causa da desobediência de Sansão. E estudando, estudando esta mensagem, esta história, eu pude ver como Sansão era um homem que depois, o seu coração, depois ele desviou assim totalmente, do propósito que Deus tinha. Apesar que no fim ele se arrependeu, e pediu, isso nós vamos ver depois, mas você estudando, amadas, vocês vão ver que como Sansão, ele
ele era uma pessoa muito desobediente. Depois que ele viu, não sei se foi o orgulho, não sei se foi uma soberba aí que poçou no coração de Sansão para ele pudesse fazer tantas coisas. Mas nós vamos ver no decorrer do nosso estudo. Sim, amadas do Pai, vou tentar o possível e o impossível para não ficar muito extenso o nosso devocional. É porque é muita coisa, é muita informação, é muito lição, é muita aprendizagem. E eu sou apaixonada para transmitir, para passar aquilo que eu aprendi para vocês. Sim, amadas? Eu vou fazer de tudo para não ficar extenso o nosso devocional. Como o tema do nosso devocional nesta tarde vai ser intimidade perigosa. Intimidade perigosa. Nós vamos estar lendo em Juízes, capítulo 13, no versículo 1 e 4. Depois vamos passar para o versículo 24 e 25. Depois vamos para Juízes, capítulo 14, versículo de 1 a 3, e depois vamos para Juízes 16, no versículo 4. Sim? Aqui estamos novamente, né? Glória a Deus, aleluia, o meu caderno. Aqui estamos novamente para prosseguir com o nosso estudo que estamos vendo, né? Já estamos vendo aí 2 semanas. Esta semana vai inteirar 3, já vai para a terceira semana que estamos estudando sobre as mulheres más da Bíblia, né? Sempre nós estudamos mulheres que foram vencedoras, mulheres que foram exemplos para nós, né? E muitas vezes nós deixamos de lado essas mulheres más, né? E nós temos muito que aprender com essas mulheres más também. O que nós devemos aprender com essas mulheres más? Não pegar as suas equivocações e não fazer a mesma equivocação delas. Não cometer os mesmos erros que elas cometeram. Né? Não cometer o mesmo erro. Então, porque nós aprendemos com o erro dos outros. Né? Com os erros dos outros nós aprendemos. Né? Quando nós recebemos um conselho de alguma mulher que já passou por uma situação e vem assim nos aconselhar, quando ela vê que nós estamos indo para o mesmo caminho. Não é porque ela é enxereta, que muitas vezes nós achamos que é e falamos, esta irmã é muito enxereta, fica enxeretando. Não, não é assim. Tem umas que sim, mas tem outras que não. Tem outras que estão sendo usadas pelo Senhor para nos alertar que nós estamos cometendo erros que elas cometeram no passado. Elas cometeram, elas se equivocaram e tiveram consequência disto. E que elas não querem que também nos passa, né? Consequência de dor, consequência de sofrimento, né? De vergonha. Então, nós temos que acatar, sim, os conselhos das pessoas que têm experiência, independentemente da idade que ela tem, independentemente se ela tem uma experiência mais do que nós, mais do que nós temos que sim ser humildes, né? Isto é a essência de uma cristã, de uma serva do Senhor, ter uma essência de humildade, né? E de acatar, sim, independente da sua idade. Mas se ela tem uma experiência, mais do que eu, sim, eu vou escutá-la, né? Eu vou escutá-la. Então, aqui nós estamos vendo sobre essas mulheres más da Bíblia, né? Nos ensinando que atitudes, decisões dessas mulheres devemos levar como lição, mas não como exemplo para a nossa vida, mas lição, mas não exemplo, não? Então, seguimos falando sobre Dalila. Ontem, como eu já falei no começo do nosso vídeo, tivemos aí uma ampla introdução e, como eu disse, para conhecer Dalila também temos que conhecer Sansão, que foi através dele, né, que Dalila foi conhecida como uma mulher muito perigosa. Aquela mulher que não se dá por vencida, não? E que não aceita ser enganada e não aceita receber um não. Será que eu estou falando com alguma mulher que tem essa atitude, que não gosta de receber um não, né?
e que quando quer alguma coisa faz de tudo para conseguir? Então, uma mulher que está disposta a conseguir a qualquer coisa ou a qualquer custo. Então, vamos estar lendo, amados do Pai, em Juízes, capítulo 13, no versículo de 1 a 4. Vou fazer o possível, o impossível, para não ficar extenso ao nosso devocional, sim? Então, vamos ler Juízes, capítulo 13, versículo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Por quantos anos, amadas? 40 anos. Deus entregou o povo de Israel na mão dos filisteus. Por causa que Deus fez isto, por causa das suas desobediência. O versículo 2. E havendo o homem de Sorá, sim, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho, porém concederá e terás um filho. Aqui, amados do Pai, em este versículo, no capítulo 13, no versículo 1, vamos ver que toda vez que, vez após vez, vemos essa terrível predisposição de Israel, não? Eles afundam cada vez mais no pecado. E o Senhor, para fazê-los cair em si, permite que sejam dominados pelos pagãos. Toda vez nós podemos ler a história do povo de Israel. Toda vez que o povo de Israel se desviava do caminho do Senhor, do propósito que o Senhor tinha na vida deles, da obediência, e lançavam para as coisas pagãs, para a idolatria, Deus levava eles ao cativeiro. Deus levava eles à opressão, a ser jogado nas mãos aí, ser dominados pelos inimigos. Deixa eu ligar aqui, amados, o ar-condicionado, que tá o calor, começou o calor aqui. Então, depois de sofrer muito por um período de tempo, eles começam a invocar o nome do Senhor, porque é isso que nos passa. Toda vez que nós também desobedecemos ao Senhor, e quando nós sabemos que estamos sendo processadas, ou está nos passando algo, foi por causa da desobediência. Muitas vezes não era para tomarmos atitudes precipitadas, não era para que nós falássemos, respondesse naquele momento, era que nós deveríamos esperar que acalmasse o ânimo. Isso acontece muito entre os casais. Não, isso acontece demais. Muitas vezes nós mulheres queremos ficar alterados, ou chegamos a nos alterar, alteramos a voz e começamos a falar no momento que não era para falar, e depois nós vimos grande consequência de feridas profundas, porque foram lançadas palavras que feriram tanto a nós como nós ferimos ao nosso cônjuge. Então, o que passa ali, que toda vez, não, que aquele povo fazia isto, eles sofriam muitos, eles começavam a invocar o nome do Senhor, implorando por sua ajuda. É o mesmo também que eu estava falando, não? Então, nós começamos a orar, a pedir a Deus, não, o perdão dos nossos pecados, o perdão daquele momento de explosão que tivemos. Então, ali, o Senhor, né, escuta. Sempre quando o Senhor ouve e responde, né? Então, ele responde a tal pedido. Mas que situação nós podemos ver, amadas do Pai? Uma situação triste sobre o estado do coração humano. Os filisteus tornam-se proeminentes
e continuam assim até o tempo de Davi. Não com este coração, quando finalmente são subjugados. Então, o filisteu aqui representa um fato. Sansão, que estudaremos nos próximos 4 capítulos, nós vamos estar vendo sobre Sansão, aonde ele vai ter ali um relacionamento com Dalila, que daqui adiante nós vamos ver, não? Representa um princípio. Então, o fato é que há inimigos dentro do coração do cristão, amadas do Pai, porque os filisteus, sim, era um inimigo interno e não um inimigo externo. O princípio é que este inimigo interno só pode ser derrotado, sim, quando o crente entende que sua vitória vem exclusivamente por meio de Cristo e o que Cristo fez na cruz. Esta guerra, este inimigo interno que nós lutamos todos os dias. Nós lutamos todos os dias. E para vencer este inimigo interno que nos aflige, sim, nós temos que vencer através da cruz, através de Jesus, do jejum e da oração. Glória a Deus, aleluia. E com nossa fé, sempre exige então o Espírito Santo. Pode se manifestar e operar em nossa vida, produzindo a consagração desejada. E aqui no versículo 2, amada do Pai, que nos fala, não? E havia um homem de Zaró, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. Neste versículo 2, o que se passava com os pais de Sansão, ou o que passou com os pais de Sansão, era muito similar com Abraão e Sara, com Ana, com Elizabeth e com também Maria, a mãe de Jesus, que quando o anjo de Deus ali aparece para eles. E o mesmo anjo apareceu para a esposa deste homem Manoá, dizendo não que ela apareceu para ele e dizendo que ela ia ter um filho. Sim, ia ter um filho. E aqui no versículo 24, já pulamos nos versículos 24 e 25, nos fala assim, que depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito Senhor o começou a impelir de quanto em quanto para o campo de Dan, em Zorá e Estaol. Aleluia! Neste momento aqui, Israel, amadas do Pai, havia afundado a tal ponto no poder do inimigo que somente um nazareno não poderia ser usado por Deus para libertá-los. Mas como sempre neste caso, o homem falhou, porque Sansão falhou. Quando ele desviou-se do propósito que Deus havia com ele. Quando ele foi fazer união, aliança com quem não deveria ter feito, por ordem do Senhor. Vamos continuar, porque nós vamos descobrir aonde que foi um erro muito grande de Sansão. Vamos continuar. Não saia, fica comigo até no finalzinho deste vídeo, sim, amadas? Então, neste momento, Israel havia afundado, não? Mas ali, como sempre, o homem falhou, porque Cristo era o verdadeiro Nazareno, era e é o verdadeiro Nazareno. Então, como Sansão, ele começou a salvar seu povo dos filisteus, não? Porque ali, como havia prometido o Senhor, que a unção do Senhor havia sobre a vida de Sansão, que ele salvaria ali sim o povo de Israel. E agora nós vamos ver o capítulo 14. Passamos para o capítulo 14, no versículo 1, que nos diz assim: aí agora Sansão já é um homem,
Sim, Sansão já é um homem. E diz assim, nós vamos ver o casamento de Sansão. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, escuta bem, filha dos filisteus, estava proibido. Onde estava a mente? Não de Sansão. Sansão tomando uma decisão, não vamos dizer equivocada, mas uma decisão ciente, ele estava ciente que ele estava indo contra a ordem de Deus. Isto é muito perigoso, amadas do Pai. Quando nós sabemos e conhecemos a verdade e continuamos praticando o erro e o pecado. Isto é muito sério e muito perigoso. Então, ali subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de Deus, irmãos, que era a ordem do Senhor, que eles deveriam casar ali entre o povo de Israel. Escuta bem. Nem entre todo o seu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, os inimigos de Israel, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Tomai-me esta. Ele não queria nem saber. O que estava ali em jogo era o seu instinto de homem, era o seu instinto. Não a vontade do Senhor, mas a sua vontade da carne, o seu desejo da carne. Por isso que ele não estava nem se importando se era filisteus ou se não era. O que ele queria era aquela mulher, porque ela o agradou ele. Depois que Deus começa a levantar Sansão, ele começa a destruir o filisteu, Sansão começa então a desviar-se do propósito, começa a se desviar do propósito que Deus tinha traçado para ele. Então, a história de Sansão, amadas do Pai, ilustra a tendência do cristão de cair a qualquer momento. A qualquer momento da posição de separação sincera de Deus. Para tudo o que o mundo considera sua alegria e força. Não, sua alegria e força. Então, ainda assim, isto não desculpava a loucura e a desobediência de Sansão. A lei de Deus dizia que ele não deveria se casar com pagãos. Era a ordem de Deus. Era a ordem de Deus. Portanto, amadas do Pai, se ele tivesse se entregado a Deus e seus membros como instrumentos de justiça, quão maiores e mais gloriosos teriam sido as vitórias concedidas a ele, se ele tivesse consagrado. Não, se ele tivesse consagrado mais, se ele tivesse jejuado mais, se ele tivesse mais na presença do Senhor, a carne não falaria alto, não. Ou se ele tivesse fugido, não. Se ele tivesse fugido, se ele não tivesse muito ali, muito perto, beirando. Se ele encontrou aquela mulher, se ele viu aquela mulher, porque ele estava beirando. Ele estava beirando aonde não deveria beirar, ele estava andando aonde não deveria andar, não? E é isso que passa muitas vezes com muitos homens. Muitos esposos estão beirando aquilo que não é para beirar, estão andando aonde não deveria andar, não? E Deus está dando uma ordem dizendo: seja fiel, seja fiel. Então agora nós podemos ver aqui no versículo 3 e 4 que Satanás, portanto, introduziu esta nova forma de dominação. Por que Satanás estava fazendo isso? Porque Satanás estava perdendo o campo. Porque ali Sansão ia e destruía.
matava os filisteus. Então Satanás estava perdendo o seu campo. E Satanás nunca gosta de perder o seu campo. Quando ele vê que ele está perdendo o campo, ele cria outra estratégia, mas continua com o mesmo propósito. O propósito é destruir. O propósito é destruir o povo de Deus. Então, amadas do Pai, nesta tarde ou nesta noite, toma cuidado. Porque Satanás sempre vai mudar de estratégia. Quando ele vê que você está orando, que você está jejuando, que você está buscando e que ele está perdendo o campo, aonde ele tinha autoridade, aonde ele tinha legalidade, você se reveste mais. Porque ele vai tentar investir, vai tentar outra estratégia para destruir. Sim? Então, vigia e toma cuidado. Então, Satanás ali introduziu essa nova forma de dominação, sim? De dominação e escravidão, diferente da violência e crueldade, sim? Anteriores, porque Sansão era muito cruel. O que Sansão fazia nem necessitava de matar aquelas pessoas daquela forma, mas a crueldade ali de Sansão era muito, né? A violência, a crueldade interior. Então, os concidadãos ficaram satisfeitos com isso. Satanás só mudou de estratégia, como eu já falei, porque a sua intenção continua era ter o povo de Deus escravizado, né? Agora, nós vamos estar vendo agora o matrimonial, né? Vamos estar passando para o versículo 16, que vamos estar conhecendo agora Dalila, né? Vamos estar conhecendo agora Dalila, que nós vimos aqui que esse incidente não ocorreu, que quando Sansão chegou para o pai e a mãe dizendo que queria aquela filha dos filisteus. Esse incidente ocorreu depois que ele matou 1000 filisteus, mas não nos diz quanto tempo depois, sim? Então Sansão podia despedaçar leões, amadas do Pai, e conquistar os filisteus, mas não podia despedaçar suas luxúrias ou conquistar seus apetites, não? E há apenas uma maneira pela qual a vitória sobre essas coisas pode ser alcançada, amadas do Pai. Não 5 maneiras ou 2 maneiras, apenas uma maneira. O crente deve entender que Cristo é a cruz, que Cristo e a cruz é o meio, sim, de santificar o desejo da carne. E aqui nos diz no versículo 4, no capítulo 16, onde nós vamos conhecer a Dalila. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher de Vale de Sorek, sim, cujo nome era Dalila. Aonde que Sansão está indo? Mais uma vez se envolvendo com mulheres pagãs. Sansão já havia se casado. Sansão estava casado. Agora Sansão está tendo um relacionamento fora do casamento. Escuta bem como era Sansão, misericórdia. Então aqui começa uma intimidade perigosa. Uma intimidade perigosa entre Sansão e Dalila. Então um crente dominado, amadas do Pai, pela obstinação, pode cair mais fundo na loucura do pecado do que o mundano, sim? O que explica o incrível comportamento de Sansão com Dalila. Amém? Ficamos por aqui e para que você venha ter um gostinho mais, sim, amanhã continuaremos aí falando dessa intimidade perigosa. Intimidade perigosa, sim? Se Cristo não voltar e não nos passa nada, amanhã estaremos de volta aqui no nosso devocional da tarde. Muito obrigado por você ter abrido a porta da sua casa. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa seu like, seu comentário. E Deus abençoe vocês. Volto amanhã com o nosso devocional da tarde.